Deixa eu te contar uma coincidência que me arrepiou quando eu descobri. Eu inventei de ler de novo Alienista, depois de muitos anos. E eu li um negócio ali que eu fiquei, meu Deus, vou ter que fazer um vídeo sobre isso. Em 1882, Machado de Assis estava escrevendo O Alienista, uma das novelas mais geniais da literatura brasileira, que é a história de um médico obcecado que interna a cidade inteira num manicômio chamado Casa Verde. Uma sátira brilhante, cheia de ironia, daquele jeito tipicamente machadiano de falar de coisa séria, com um sorriso no canto de boca. Em determinado momento da narrativa, quando o manicômio já estava abarrotado de gente de toda a redondeza, Machado lista alguns dos internos mais curiosos. E ali, quase de passagem, aparece essa frase, eu vou ler para vocês. Não falo dos casos de monomania religiosa. Apenas citarei um sujeito que, chamando-se João de Deus, dizia-se agora ser o Deus João e prometia o reino dos céus a quem o adorasse e as penas do inferno aos outros. João de Deus, um homem que achava que era Deus. O Machado escreveu isso em 1882 e só seguiu em frente. O personagem aparece numa frase, aí desaparece e a novela continua. Era só mais um louco na Casa Verde. Mas aí a história fica muito interessante, porque 136 anos depois dessa frase ser escrita, o Brasil conhece um homem chamado João de Deus, um médium famoso do interior de Goiás, aqui do nosso interior, que eu sou de Goiânia, que recebia presidentes, celebridades e peregrinos do mundo inteiro na sua casa de cura, aqui pertinho da minha casa. Um homem que, de certa forma, também prometia o reino dos céus a quem o adorasse. E aí eu precisei parar e pensar. Como é que o Machado de Assis sabia disso? Como é que ele previu isso? Como é que ele adivinhou isso? Antes de entrar na coincidência, vamos falar um pouquinho sobre o Alienista, porque o livro em si já é muito extraordinário. O protagonista do livro é o Dr. Simão Bacamarte, que é um médico brilhante, estudado na Europa e tal, que decide voltar para o Brasil e se instalar em Itaguaí, que é uma cidadezinha fictícia do interior do Rio de Janeiro. E ele tem uma missão científica, que é estudar a loucura. Para isto, ele funda o primeiro manicômio do Brasil, que ele batiza de Casa Verde. No começo, tudo parece muito razoável, principalmente pelo narrador. Inclusive, já temos vídeo aqui nesse canal falando só sobre esse narrador, que é maravilhoso. O Bacamarte interna alguns casos graves, os loucos furiosos, como ele diz, e os que claramente precisam de cuidado, que é aqueles que têm dificuldade de se manter sozinhos, né? Mas aí vem um problema. Quanto mais ele estuda, mais ele vê loucura em tudo e em todo mundo. O orgulhoso é louco, o humilde demais também é louco, o sensível também é louco, tem que ser internado, o insensível também é louco, tem que se internar. E em determinado ponto da novela, a Casa Verde tem mais gente do que a cidade inteira lá fora. É uma história sobre o que acontece quando alguém ganha poder absoluto para definir quem é normal e quem não é normal. E o Machado conta isso com uma leveza desconcertante. Porque você ri, mas você ri de um jeito que aperta um pouquinho o estômago, é desconfortável. E é nesse contexto que aparece entre centenas de internos lá da Casa Verde um tal João de Deus. O personagem tem literalmente uma frase no livro só. O Machado não desenvolve esse personagem, ele não explica, ele não volta nele. Ele apenas registra que esse sujeito se chamava João de Deus e passou a se chamar Deus João. Ele queria ser chamado Deus João. E que prometia o paraíso para quem o seguisse e o inferno para quem não seguisse ele. Uma frase. Mas que frase, hein? Porque ela acabou se realizando. Esse retrato em miniatura, que é o nome, o delírio da divindade, a promessa de recompensa para os fiéis e o castigo para os outros, é tão preciso que parece uma descrição de algo que o Machado tinha visto, não inventado. E é aqui que a história do João de Deus real entra de forma muito perturbadora. O João Teixeira de Faria nasceu em 1942, em Cachoeira da Fumaça, aqui em Goiás. Desde jovem, ele circulou por muitos movimentos espirituais diferentes, até ele se estabelecer em Abadiânia, que é uma cidade aqui do interior de Goiás, onde ele fundou a casa Dom Inácio de Loyola. E é nessa época que ele adota o nome pelo qual ele ficaria mundialmente conhecido, João de Deus. Não João Teixeira, João de Deus. Por décadas, a casa Dom Inácio de Loyola foi um dos centros de peregrinação mais visitados do mundo inteiro. As pessoas vinham de todos os lugares, de todos os continentes, para serem atendidas por essas sessões de cura espiritual que o João de Deus fazia. Tinha muitos relatos de recuperação inexplicável, isso é fato. A maioria das pessoas que frequentavam tinha uma fé genuína. Tinha algo acontecendo ali,
que atraiu os presidentes, os jornalistas, os intelectuais, muitas celebridades e, claro, gente comum que buscava os milagres, né, do João de Deus. E o João de Deus real distribuía sim a sua versão de paraíso e de inferno. A sua bênção ou a sua recusa eram capazes de mudar a vida de quem passava ali pela casa. Porque quando você acredita que alguém é canal de Deus, a palavra dessa pessoa tem um peso de fazer as coisas acontecerem. E o Machado havia descrito isso em 1882 já. Agora, que eu quero é que a gente pense junto o que está acontecendo aqui. Porque não foi magia, mas foi realmente fascinante. O Machado de Assis, ele não conheceu João Teixeira de Faria. É impossível. O João nasceu 60 anos depois da morte do Machado. Ele não estava fazendo uma profecia no sentido literal da palavra. O que ele estava fazendo é algo que os grandes escritores fazem o tempo todo e que a gente raramente para reconhecer. Ele estava descrevendo um arquétipo. Inclusive, essa semana teve vídeo de arquétipo aqui no canal, hein? Procure aqui que é muito interessante. Um arquétipo é um padrão tão antigo e tão repetido na experiência humana que ele reaparece em culturas, em épocas e em continentes completamente diferentes. E o arquétipo que o Machado capturou nessa frase do alienista é um dos mais recorrentes da história. O homem que recebe um nome sagrado e resolve que o nome é uma identidade, não só uma referência. O homem que está tão perto do poder espiritual que, num dado momento, a fronteira entre ser mensageiro e ser o próprio Deus começa a se dissolver. Esse personagem existe há milênios. Existe em todas as culturas. E o Machado, com a sua inteligência e a sua capacidade de observação, simplesmente o nomeou com uma precisão que dá arrepio. E deu até o nome certo para ele, João de Deus. E não é a primeira vez que a literatura faz isso. Você que já acompanha esse canal sabe que a gente conversou sobre o Edgar Allan Poe, que em 1838 escreveu um romance sobre um naufrágio onde o personagem chamado Richard Parker é devorado pelos sobreviventes do naufrágio. E em 1884, na vida real, houve sim um naufrágio e um cara chamado Richard Parker também foi devorado pelos companheiros de barco. Nós já conversamos também sobre 1984, do George Orwell, que em 1949 descreveu um sistema de vigilância total que o século XXI está construindo com uma naturalidade perturbadora, está ficando igualzinho. O padrão é o mesmo em todos esses casos. A literatura não prevê o futuro, apesar de parecer. Ela identifica os padrões do presente com tanta profundidade que esses padrões acabam se repetindo no futuro, porque a natureza humana não muda assim tão rápido. O Poe enxergou o horror da sobrevivência extrema. O Orwell enxergou aonde o controle político podia chegar. E o Machado enxergou que o mundo está cheio de homens que constroem uma identidade divina sobre a fé alheia. E que esse tipo de homem tem um nome, tem uma lógica, tem uma estrutura reconhecível. E essa é a coisa mais perturbadora e mais bonita da grande literatura. Ela não te conta a história do passado. Ela te entrega uma lente para enxergar o presente e, às vezes, até o futuro. E tem mais uma camada nessa história que eu não consigo ignorar. O protagonista de O Alienista, o Dr. Bacamarte, ele passa o livro inteiro internando todo mundo ao redor dele. No final, depois de reorganizar completamente os seus critérios sobre o que é sanidade, o que é loucura, ele chega a uma conclusão devastadora, que a única pessoa verdadeiramente equilibrada em Itaguaí é ele mesmo. Aí ele vai lá e se interna. É o final mais machadiano possível. É irônico, é amargo, mas é preciso. O médico que passou a vida inteira diagnosticando os outros acaba diagnosticando a si mesmo. E o João de Deus da novela, aquele que dizia ser Deus João, estava internado na Casa Verde. O Bacamarte, com toda a sua arrogância científica, pelo menos reconheceu o padrão e conteve o homem. A ironia é que no mundo real, muitas vezes, são os doutores Bacamartes que estão lá fora e os João de Deus que recebem as filas de admiradores. O Machado sabia disso também. É por isso que ele é Machado de Assis. E agora que a gente chegou até aqui, deixa eu trazer isso para o que mais importa nesse canal. O que essa coincidência nos ensina sobre escrever? E a lição mais importante que eu tiro disso é que quando você escreve um personagem com profundidade real, não uma caricatura, não um estereótipo, mas alguém construído a partir de uma compreensão genuína de como essas pessoas funcionam, esse personagem vai continuar sendo verdadeiro muito tempo depois que você terminar o livro. O Machado não precisou de um João de Deus real para escrever o João de Deus da novela. Ele só precisou entender o mecanismo, o que move esse tipo de figura. Como o nome, o poder e a fé dos outros criam uma identidade que pode escapar do controle do próprio indivíduo.
Quando você escreve a partir de um mecanismo e não de um evento, o seu personagem deixa de ser uma foto de um momento e vira um espelho que qualquer leitor, em qualquer época, pode reconhecer. E a segunda lição que eu vou tirar aqui é que a literatura tem licença para nomear o que a sociedade hesita em nomear. O Machado colocou o João de Deus na Casa Verde em 1882, com muita notoriedade, sem julgamento pesado, sem sermão, com aquela ironia levíssima que é a marca registrada dele. E essa leveza é o que faz a frase durar. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer como escritor não é gritar uma verdade, é sussurrar uma verdade, mas com uma precisão tão cirúrgica que ela fica ecoando muito tempo depois até que o leitor já fechou o livro. O Machado sussurrou João de Deus em 1882 e a gente ainda está ouvindo esse nome em 2026. Agora me conta aqui nos comentários. Você já leu algum livro e teve aquela sensação de que o autor estava descrevendo alguma coisa que aconteceu muito tempo depois dele? Me conta aqui qual foi. Pode ser qualquer livro, hein? Qualquer autor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos sobre escrita criativa e sobre literatura. Eu vou deixar um outro vídeo do canal aparecendo aqui na tela. Eu espero que você veja, eu espero que você goste. Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.